Olá, pequenos investidores, sejam muito bem-vindos ao canal. Pessoal, nesse vídeo eu vou comentar um pouco sobre o relatório gerencial do XPCA11 XP Crédito Agrícola, pegando aqui o mais atualizado para trazer essas informações para vocês, especialmente dando uma olhada aí no comentário do gestor para a gente ver o que é que teve de movimentação, expectativa da gestão em relação ao fundo aí, como é que se encontram os devedores, se está todo mundo ok, pegando também o DRE para a gente ver os números apresentados nesse último relatório e também fechando o conteúdo com o portfólio como se encontra atualmente. Lembro sempre, isso não é recomendação de investimento de forma nenhuma, apenas trazendo aqui informações públicas para ajudar o cotista ou investidor que acompanha o canal. Se o vídeo for útil, não se esqueça aí daquele like e também seu comentário ajuda demais no engajamento. Bom, pessoal, para iniciar aqui nós temos o comentário do gestor. Ao longo do mês de fevereiro não houve novas alocações do portfólio, dado que o mesmo encontra-se bem alocado, com a adequada diversificação. Daqui a pouco a gente até vai ver quanto é que ele tem em caixa. Atualmente, é que eles colocam aí que está com uma boa alocação. Deste modo, a equipe de gestão concentrou seus esforços na originação de novas operações. Geralmente, as originações tendem a ter um retorno um pouco melhor para o investidor e também no monitoramento da carteira, especialmente para acompanhar a colheita da soja, que é um ponto importante aí, foi quem investe no segmento agro aí, através de ações, percebeu que teve muita empresa tendo dor de cabeça por conta do El Niño, a soja foi muito impactada, e no início do plantio da safrinha. Dentro de um contexto marcado por preocupações em relação à qualidade de crédito dos devedores do setor agro, particularmente aqueles ligados à produção rural. É crucial avaliar o risco de cada um individualmente, considerando os fatores já enumerados em relatórios anteriores, como alavancagem financeira, porte de nível de tecnologia e governança corporativa. No XPCA, todos os produtores demonstram alto padrão de gestão e transparências com balanços auditados. Isso é interessante aí, a questão da transparência, garantindo um monitoramento contínuo da situação operacional financeira de cada devedor. Eles não comentam até agora se tem algum aí que está em risco, mas vamos ver se tem aqui mais atualização. Aqui a gente tem um pouco sobre o que eles colocam aí do macro, né, da parte do agro aí, como é que se encontram alguns locais. Eles destacam aqui no decorrer do mês, a gestão esteve visitando importantes regiões produtoras, com destaque para Goiás, Mato Grosso, Maranhão. Aqui também tem outras informações que eles colocam sobre a parte do agro aí. Tem aqui alguns detalhes em relação à parte de açúcar. Vou pular esses detalhes, pessoal, para que o vídeo não fique muito longo, mas se você for cotista, lhe aconselho a dar uma olhada aí, pesquisar esses detalhes aqui. É importante porque o setor agro, no momento, ainda passa uma situação um pouco complicada. Os analistas projetam que o segundo semestre tende a ser um pouco melhor, mas pelo menos nesse curto prazo, a situação de muitos devedores é complicada e é importante ficar atento. Aqui a gente tem o que eles colocam sobre a situação do resultado do mês. O fundo gerou caixa de 11 centavos e um por cota, já o resultado contábil foi 9 centavos e meio. Então vocês percebem que tem uma boa diferença aqui entre o resultado caixa e o resultado contábil que eles tiveram no mês, 9 centavos e meio, ou melhor, 9 centavos e 9 no contábil e 11 centavos e um na base do caixa. Aqui nós temos o fluxo financeiro na base do regime caixa e competência, 5,4 milhões no regime caixa, 4,9 no regime competência, que envolve a questão da marcação a mercado dos ativos. Renda fixa trouxe aqui 71 mil reais de resultado. Despesas operacionais, nós temos 474 mil, despesa de gestão, administração. Se a gente pegar aqui 474 para 4 milhões e 900, seja no regime competência ou 5,4 milhões no caixa, a gente vê que é uma despesa bem tranquilo, até um pouquinho abaixo dos 10%. Eu acho uma taxa bem tranquila. Regime caixa, 5 milhões de reais de resultado, 4,5 na base do competência, eles distribuíram 4,5. Vocês podem ver que eles não seguem o regime caixa, e sim o regime competência. Fevereiro distribuiu no competência, 12 meses, 60 milhões no competência, distribuição 60 milhões. No caixa foi 57. Se a gente pega desde o início, 100 milhões no competência, 100 milhões distribuído, no caixa 90 milhões. Então vocês percebem que no caixa o resultado é menor, foi menor aqui pelo menos nos 12 meses desde o início,
do que na base do competência. Eles vêm distribuindo aí exatamente na base do competência. Eu ainda prefiro na base caixa, né, mas tem muito fundo imobiliário e também Fiagro que trabalha aí nesse método competência. Inclusive um que a gente vê bem famoso aí no caso do HCTR, que eles utilizam sempre aí mais na base do competência. Aqui a gente tem um pouco sobre as informações de cada segmento do agro aí que eles destacam, soja, aqui tem um ponto importante, pessoal, vocês podem ver, a área não teve muita alteração comparado à safra, comparativo safra 2023 com safra 2022, 2023, 24 contra 22, 23, produtividade caiu, produção caiu e o preço da soja ainda caiu. Então aqui a gente teve o problema, até eles colocam aqui, El Ninho deve perder intensidade ao longo dos próximos meses, e com a probabilidade do La Nina, que se isso acontecer deve ajudar, mas só no segundo semestre. Então fica esse ponto aqui também para vocês acompanharem. Milho, mesma coisa. Veja que a produção do milho caiu 13,8%, que é expressiva. É por isso que a gente está vendo a parte do agro aí sofrendo por conta disso. Resultados, os preços das commodities caíram e o El Niño ainda prejudicou a produção. Aí complicou a vida do produtor, que acabou gerando aí muita inadimplência, como a gente conhece. Aqui a gente tem o portfólio, pessoal, como se encontra atualmente, para a gente fechar o vídeo. Investimento por classe de ativos em geral. A gente tem aqui, na data de corte do presente relatório, o fundo tinha 89% em patrimônio líquido alocado em CRA, 7,9% em cota de FDIC, 3% em caixa. Por isso que eles falaram ali que não estão tão interessados em partir para novas aquisições de CRAs, porque eles já estão, só tem 3% em caixa. Então tá até o caixa um pouquinho baixo. Provavelmente eles devem manter isso. Agora, se surgir uma boa originação, como eles falaram ali, que estão de olho na possibilidade de originação de CRAs, que pode gerar resultados melhores para os investidores, pode ser que a gente veja alguma movimentação. Tem aqui FDIC com 34 milhões, 7,9% da carteira, e o Caixa 12 milhões e 960 mil. Aqui para baixo a gente tem os investimentos, veja que ele tem bastante segmento, produtor rural é 19%, usina 17%, produtor de cana 10%, cooperativa 9%, revendas 8%, etanol de milho 8%. Não é bem dependente de um único segmento. Tentaram buscar aí vários segmentos. Eu acho que isso até foi uma boa. Quem tinha muita soja na carteira acabou tendo um impacto maior do que quem tinha uma diversificação por vários segmentos. Porque às vezes um segmento acaba sendo menos prejudicado do que o outro. Às vezes o preço de um cai, o outro sobe. Então, tendo essa diversificação, acaba equilibrando as contas aí e às vezes não pega muitos devedores com problemas no mesmo, na mesma situação aí, como foi o caso da soja. Produtor de grãos representa 19%, aqui eles colocam até por valores mesmo, quanto é cada coisa, usina 69 milhões, etc, etc. Deixa eu ver se tem mais aqui algum detalhe. Eu quero pegar a carteira dele para a gente dar uma olhada. Aqui, pessoal, só passando primeiro a região de atuação. Vocês podem ver que tem muita coisa, tem vários estados do país, mas vocês podem ver que tem concentração em um aqui específico com 32%. Carteira quase tudo é CDI, 91,5%, IPCA 8,5%. Então tem pouquíssima coisa da dependência do IPCA. CDI está caindo, querendo ou não, isso tende a impactar o resultado do fundo. Vencimento, vocês podem ver que não tem quase nada para esse ano 2024 e só 8% para 2025. Então não tem muita coisa para vencer aí nesse curtíssimo prazo, talvez não tenha muita geração de caixa aí na parte de amortização também. Book de crédito, para a gente fechar o vídeo, como é que se encontra aqui a exposição dele? Esse CRA representa 7%, está bem tranquilo. Aqui eles colocam o emissor, não tem informação por devedor. Tem risco aqui, aliás, tem risco. A gente tem o AgroGalaxy, que até está numa situação um pouquinho complicada, 4,5%. Deixa eu ver se tem mais AgroGalaxy aqui na história. Tem mais um AgroGalaxy aqui para baixo, não chega ainda a 10%. Opa, mais um AgroGalaxy aqui para baixo. O ponto é esse, que às vezes eles têm devedores repetidos. Isso acaba gerando uma exposição um pouco maior. Aqui a gente tem, por exemplo, esse devedor com 3,5%, aqui mais um com 3,1% desse devedor. Então tem vários devedores que são repetidos. Eu acho que isso aqui é um ponto de atenção, porque acaba tendo uma exposição aí, não, na maioria aqui, pelo que dá para perceber, não ultrapassa aqueles 10% que geralmente o pessoal sempre comenta, mas tem aí algumas exposições próximas a esse nível. Não são tantos devedores assim diluídos. Geralmente aqui a gente pega o AgroGalaxy, é próximo a 10%, o ISA também chega próximo a 10%, tem outros devedores aqui que dá para ver que são repetidos também, ACP
tem aqui em cima com 7%, aqui para baixo ACP mais 2,5%. Então vocês percebem que tem aqui vários devedores com uma posição um pouco grande, nada de grande relevância, com 15, 20% do patrimônio, mas tem aí algumas exposições. Seria bem interessante se eles conseguissem diversificar mais, até como eles falaram ali, buscando originação de novos CRAs e, consequentemente, conseguindo aí melhores retornos para os seus investidores. Deixa eu ver se tem mais algum detalhe aqui sobre os CRAs. Na estratégia de melhor diversificar o portfólio em operações, a equipe de gestão compõe parte do portfólio XPCA no FIDIC, OPI Crédito Agrícola Fiagro, monitorado de perto os riscos da sua carteira. Abaixo evidencia-se o portfólio do fundo e entra aqui aqueles que eu falei ali, que tem uma exposição um pouquinho maior dentro da carteira dele. Acho que aqui a gente já encerrou, chegamos então aqui ao final do relatório gerencial. Bom, pessoal, não encontrei nenhuma informação em relação à inadimplência de devedores aí, pelo que dá para ver, a carteira dele segue ok. Alguns ativos aqui, como eles colocam, buscando monitorar aí, questão da situação financeira por conta de alavancagem, que a maioria dessas empresas aí tem suas alavancagens, mas pelo que a gente pode perceber, a gestão vem tentando equilibrar as contas aí e no momento está com tudo ok. Aconselho sempre, se você for investidor de FIAG, especialmente nesse curto prazo, está acompanhando os relatórios gerenciais, os fatos relevantes, porque esses ativos, no momento, têm um risco um pouquinho maior devido ao agro, que está passando uma situação mais complicada, embora não seja um problema do agro, pessoal, isso é muito importante, não é que o agro está quebrando, mas tem algumas empresas que estão alavancadas, cooperativas que estavam alavancadas e acabou pegando um momento ruim do agro. Então, o agro em si continua forte, firme, só que algumas empresas, algumas cooperativas do segmento, como está tendo problema de preço de commodities mais baixa e o El Niño que prejudicou, especialmente o plantio de soja, acabou pegando essas cooperativas alavancadas numa situação financeira mais complicada, acabou pegando aí de cheio e isso acabou gerando para alguns deles problemas. Então fica esse ponto de atenção para vocês acompanharem. Do mais, me parece que está tudo ok com o XPCA. Rendimento aí deve manter nessa mesma faixa de próximo a 10 centavos, já que eles utilizam o método contábil. Esse era o vídeo de hoje, espero ter ajudado através desse conteúdo e até o próximo.